Fala galera, beleza? Black Nerd aqui, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. E dessa vez, né, temos estreia de vídeo aqui no canal, vídeo de Cartola FC, só que da Champions League. Agora o Cartola está com a Champions League e vamos trazer para vocês aqui algumas dicas aqui, né? Claro, lembrando, galera, que tem times ainda nessa fase da Champions que a gente realmente desconhece. Tem time do Chipre, cara, tem time aí da Turquia, tem time de campeonatos que a gente não costuma acompanhar. Então o que a gente pretende fazer? Trazer algumas dicas, claro, sem muito aprofundamento, analisar os jogos aqui, né? Algumas das melhores opções dos times que a gente conhece para poder ajudar vocês a fazer alguma escalação pelo menos razoável para acumular cartoletas e quem sabe aí brigar no topo das suas ligas aí. Lembrando que aí quando sim começar a funilar, começar a sair dessa fase aqui de classificação e começar os mata-matas em que teremos aí poucas equipes, né, muito menos do que tem agora, a gente vai ter mais assertividade nas escalações. Com o decorrer do campeonato a gente vai conhecer mais os jogadores e vai ficar mais fácil da gente escalar, beleza? Então vamos lá, galera, só pra gente não dizer que a gente não trouxe nada da Champions, vamos montar um time e analisar os jogos, mas antes vou te pedir pra você, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, porque o campeonato vai ser longo, a Champions começa agora e vai até o ano que vem, então segue o nosso perfil lá nas redes sociais, @BlackNerdFC, Kawaii, TikTok, Instagram, que quando a gente não tiver tempo, a gente vai soltar os times por lá, beleza? Então vamos embora, galera, para nossa escalação, rodada de número 2 da Champions no Cartola FC. Então é isso aí, galera, eu não vou enrolar muito, eu não quero que esse vídeo fique longo, tá? Então vou pedir pra você já ter compreensão, porque a gente vai escalar um time bem básico aqui, tá? Sem muita enrolação e sem muito aprofundamento nos jogos, afinal de contas são vários jogos com vários times que a gente não conhece, de vários campeonatos pelo mundo afora, tá bom? Então a gente, claro, vai focar nas equipes aqui que a gente tem mais conhecimento. Vamos começar pelo jogo aqui entre Atlético de Madrid e Eintracht, da equipe, o time alemão, né, da Alemanha, né? Que é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, aí isso mesmo, Eintracht Frankfurt, né, e Atlético de Madrid. Então eu vejo um potencial pro Atlético de Madrid, que é o quinto colocado do Campeonato Espanhol, mas vai enfrentar aqui, galera, o Eintracht, que tá muito bem no Campeonato Alemão. Se eu não me engano, ele é o segundo ou terceiro colocado do Campeonato Alemão. Então, não vai ser fácil aqui pro Atlético de Madrid, não, tá? Mas ainda assim, vejo alguns nomes interessantes, como o Oblak, tá? Vale a pena pra rodada, é um bom goleiro, sempre tá fazendo boas defesas e tá com mínimo pra valorizar razoável, tá? Gosto muito aqui da equipe do meio pra frente, tá? Principalmente com o Julián Álvares e o Antoine Griezmann, são dois nomes muito interessantes, mas vocês sabem que a equipe do Diego Simeone costuma se sobressair muito pela marcação, tá? Pela forte marcação que produz. Então, vejo um potencial aqui para alguns nomes, não todos, tá? Não vai ser fácil esse confronto contra o Eintracht Frankfurt, beleza? Outro jogo interessante é o Chelsea enfrentando aqui a equipe do Benfica, né? Os dois times aqui, o Chelsea, que vai ser alguns dos seus jogadores, já tá com alguns desfalques aqui, o Cole Palmer provavelmente não joga, pelo menos é o que o 365 tá dizendo, Cole Palmer não deve jogar, então eu gosto sim aqui do João Pedro, mas eu acho que, não sei, esse jogo aqui eu acho que eu vou abrir mão um pouquinho, talvez um Cucurella seja interessante, né, pela ofensividade, pelos desarmes, ele é um cara que costuma desarmar bastante, né, o Pedro Neto aqui com um potencial muito bom, mas sem o Estevão e sem o Cole Palmer, eu acho que perde muito em força ofensiva, tá? O Benfica a gente tem aqui o Otamendi como potencial muito bom, mas realmente aqui o Pavlidis também é um goleador nato, né, bom jogador também, por isso eu vou deixar esse jogo um pouquinho de lado, porque eu acredito que pode ter gol para ambos os lados, tá? Tem bons jogadores aqui de ambas as equipes, então vou realmente aqui focar em jogos bem mais fáceis e mais simples pra gente valorizar e quem sabe aí ganhar cartoletas e ganhar pontuação também, tá? Passando pro próximo jogo, aí sim eu vejo um jogo muito interessante, apesar do Slavia Praga tá muito bem no seu campeonato, né? Se eu não me engano, é o campeonato, deixa eu dar uma olhada aqui. O Slavia Praga, que é um time da República Tcheca e é o segundo colocado no seu campeonato. Se eu não me engano, são 5 jogos aí com 3 vitórias, né? É um time que não vai ser fácil também, mas eu vejo a Inter muito melhor, tá? Principalmente na parte defensiva. A Internacional tem bons jogadores de laterais que jogam de meio campistas, como o Di Marco, né? E o Dumfries joga de meio campista, assim, joga no ataque praticamente, são pontas, né? Por isso joga com 3 zagueiros. E eu gosto da parte defensiva também, tá? O Acerbi é bom zagueiro, junto com o Akanji. Eu gosto muito do Akanji, eu acho que é um bom nome para essa rodada, Bastoni. Então a zaga da equipe da Inter é muito boa. O ataque também, né? Lautaro Martinez e Thuram são dois nomes muito bons para a rodada, tá? O problema é que são bem caros. Talvez o Thuram não jogue, lá no Cartola ele tá como nulo. Não sei se vai pro jogo ou não. Aqui ele tá como titular, né? Então a gente não sabe ainda se vai ou não pro jogo, tá? Outra partida boa pra rodada é esse jogo do Tottenham contra
o Brilho Boldo, tá? Brilho Boldo é o nome assim desse time aqui. Ele, se eu não me engano, é um time norueguês, tá? Tá bem no seu campeonato, mas não tem tanta tradição assim na Champions League, então eu vejo o Tottenham como favorito para essa partida, tá? Tem nomes muito bons aqui, tá? Como o Pedro Porro, que é um lateral que apoia bastante, vale a pena para a rodada. Eu gosto muito aqui do Sarr, o Bentancur também vale a pena, tá? Mas talvez aqui para meio campo, talvez o Kudus seja um nome melhor para a rodada, tá? Por quê? Porque ele joga de atacante, então vale a pena ficar de olho nele. Tem o Richarlison aí que também tá numa boa fase, o Xavi Simons também é bom jogador, então vejo nomes bons aqui do Tottenham num jogo muito favorável, tá bom? Outra partida dessa rodada é o Liverpool enfrentando o Galatasaray. Galatasaray, se não me engano, tá liderando o campeonato lá da Turquia, né? Turco, né? Se eu não me engano, é o campeonato turco. Então eu vejo um potencial aqui bom, tá? Principalmente aqui para alguns nomes. O que eu vejo aqui é que pode sair gol para ambos os lados. Então talvez os atacantes sejam mais interessantes, como o Mo Salah, o Ekitike e o Gakpo, dá pra gente ficar de olho, tá? Agora da parte defensiva eu acho um pouquinho arriscado, afinal de contas o jogo lá da Turquia em casa aqui, o Galatasaray costuma ser uma equipe muito forte. Tem o Icardi, que é um atacante perigoso, então tomem cuidado aí, principalmente na parte defensiva, mas no ataque tem nomes bons, tá? Passando agora aqui para o Olympique de Marseille e Ajax, tá? Eu até vejo um potencial interessante para alguns nomes aqui, mas é um jogo que eu realmente vou correr, não tenho assim, talvez, preciso escalar alguém, talvez um goleiro do Ajax seja interessante, né? Jogando fora de casa para uma pontuação, ou um técnico de repente aqui para poder completar ali nas cartoletas, afinal de contas a gente está em fase de ganhar a cartoleta ainda, mas é um jogo assim, para jogadores eu vou meio que deixar de lado, não tenho tantos nomes. Agora, jogo bom aqui que você pode colocar bastante jogador, esse jogo aqui do Pafos FC, que é um time do Chipre, tá? Apesar dele estar bem lá no campeonato do Chipre, mas vai enfrentar nada mais nada menos que o forte Bayern de Munique, que vai até com alguns desfalques, mas mesmo assim a equipe é extremamente forte, tá? O Olise, o Harry Kane, o Guerreiro, né? O Rafael Guerreiro, bom lateral, o Boey também lateral que apoia bastante, o Pamecano, o Sebastian Tah, Emmanuel Neuer. O problema são escalar esses jogadores aqui, o problema é escalar esses jogadores aqui sem gastar muita cartoleta, tá? Kimmich é um nome interessante, é um volante que chega no ataque, mas sim, Bayern de Munique é muito bom pra rodada, dá pra fechar a defesa, dá pra colocar o capitão no Harry Kane, chance de sair muitos gols, né? Afinal de contas tá enfrentando uma equipe do Chipre que não tem nenhuma tradição no futebol, então vejo o Bayern aqui extremamente favorito. Esse aqui sim, você pode pesar a mão. Outro jogo muito interessante aqui, cara, é o jogo do Santa Giliose contra o Newcastle United. Eu nunca ouvi falar desse time, mas esse time é do campeonato belga, que tem uma certa tradição sim em campeonatos, tá? Principalmente em nomes de jogadores, né? Então vejo um potencial muito bom aqui. O Hazard, por exemplo, é um cara belga, tem vários jogadores belgas aí na história do futebol. O Raj foi um grande jogador belga, então tem muitos nomes aí da Bélgica que já fizeram sucesso no futebol e que tem uma certa tradição. Não é uma potência, mas tem uma certa tradição, e vai enfrentar uma equipe que também não é lá grandes coisas. Tem bons nomes, né? Como o Bruno Guimarães aqui, o Newcastle, né? O Gordon também é um bom nome. Tem alguns bons nomes aqui, mas realmente assim, Joelinton, brasileiro, também é um nome interessante, mas vejo aqui o Newcastle como favorito, mas não para uma goleada. Dá para escalar algum jogador ou outro para poder compensar as cartoletas, talvez um zagueiro ou um goleiro, talvez seja interessante, de repente até o técnico, que deve ser um pouquinho mais barato do Newcastle, tá bom? Então eu vejo um potencial sim para o Newcastle aqui, para a gente poder completar as cartoletas aqui para essa rodada, tá? Que a gente tem que pensar nisso, galera. Para poder escalar os medalhões, a gente vai ter que economizar em algumas cartoletas ali na defesa e alguns times aqui fora da curva. Eu acho que esse é um jogo que dá pra gente pegar alguns jogadores baratos com potencial, tá? O Copenhague aqui enfrentando a equipe do Kirab Agdan do Azerbaijão. Eu acho que o Copenhague é até favorito, mas como aquilo que eu falei, para completar eu acho que dá, tá? Alguns nomes aqui dá pra gente completar o time aqui para poder economizar nas cartoletas. Agora dizer que eu conheço os jogadores do Copenhague, conheço os jogadores do Kirabag, não conheço, então a gente tem que jogar bem limpo aqui, ser bem sincero com vocês, tá bom? Outro jogo muito bom é o Arsenal jogando em casa contra o Olympiacos. Aqui sim a gente tem alguns nomes interessantes, tem o Bruno Guimarães, excelente zagueiro brasileiro, apesar do Olympiacos ser um time grego, tem um potencial bom, já teve bons momentos aí em algumas Champions League, mas não vive aquele momento assim no futebol mundial interessante, tá? Então vejo um potencial sim no Bruno Guimarães, tá? No Calafiore aqui, lateral italiano, vê um potencial muito bom, tá? O Saka é excelente para essa rodada, fica de olho nesse garoto que joga demais, tá? Então gosto muito dele.
olho no Saka e o Gyökeres. E o Gyökeres também, uma grande revelação aí, que custou muito caro aqui pro Arsenal, né? Então vale a pena aqui ficar de olho nesse garoto, beleza? Outro jogo muito bom, galera, pra rodada, pra gente ficar de olho, é o jogo do Manchester contra o Mônaco, tá? Apesar de ser um jogo difícil, vai jogar lá na França, é o Manchester City. O Manchester City está fazendo um bom campeonato. O Haaland é um cara que deve estar na maioria dos times. Phil Foden é outro nome interessante. O Reijnders também vale a pena, né? Um volante que chega muito bem no ataque. Tem o Rodri, que joga muita bola, né? Gosto também aqui do Rúben Dias. O problema é que são muito caros, né? Gvardiol, Rúben Dias, Donnarumma são muito caros. Aí você escalar um zagueiro muito caro e deixar um Haaland de fora aí no ataque é meio complicado. Então, veja aqui potencial do meio para frente. Tem potencial do Manchester segurar esse SG, mas muito caro aqui os jogadores aqui da defesa do Manchester, então vale a pena você colocar jogadores mais baratos de equipes aqui satélite, né, que estão com jogos bons e que não são muito caros, e aí sim gastar um dinheirinho no Haaland aí que vale a pena, no Phil Foden aí, que são jogadores que valem muito mais a pena do que você gastar dinheiro na defesa, beleza? Vamos passar agora para lá, Bayer Leverkusen e PSV. Aqui nesse jogo temos alguns nomes interessantes como o Konaté, né, temos também aqui o Grimaldo, mas realmente aqui pelo Bayer Leverkusen aqui eu não vou deixar de lado alguns nomes aqui, o PSV também não tem nomes aqui que me chamam a atenção, então é um jogo que eu realmente vou deixar de lado, pode sair gol para os dois lados, né? Eu não vejo aqui um jogo necessariamente bom pra gente nessa rodada, tá? Principalmente que é um jogo que provavelmente não vai ter muitos gols, pode sair gol para os dois lados, então não interessa tanto. Gosto mais desse aqui, ó. Borussia Dortmund e Atlético Bilbao. Bilbao não tá tão bem no campeonato espanhol, então eu vejo aqui um Borussia Dortmund com bons nomes, baratos, com potencial para rodada, tá? O Svensson é um lateral que apoia bastante e não é tão caro aqui pro Cartola, então vale a pena ficar de olho nele. O Brandt também é um meio campo que chega muito bem no ataque, tem o ADM que é bom jogador, né? Então tem nomes sim interessantes aqui da equipe do Dortmund pra gente poder escalar e quem sabe aqui faturar aqui umas cartoletinhas aqui e até uma boa pontuação. O Svensson é um nome muito bom para essa rodada, olho nele aí, tá bom? E aqui nós temos o grande jogo da rodada, né, que é o Barcelona enfrentando o Paris Saint-Germain. Vale a pena gastar uma cartoleta no Yamal? Eu acho que até vale, mas vai ser um jogo bem difícil. Eu não sei se eu vou escalar jogadores dessa partida, tá? Dani Olmo, um ótimo nome. Rashford, Lewandowski, né? Pela parte defensiva aqui, o Chesney é bom goleiro, mas eu realmente aqui, se fosse focar em alguém, seria do meio pra frente. Deve ser o jogo de gols. Paris Saint-Germain e atual campeão da Champions, né? Aqui no Paris Saint-Germain tem alguns destaques aqui, como Kvaratskhelia, mas me parece que, pelo menos nessa escalação, que ele não vai pro jogo. Os laterais, Nuno Mendes e Hakimi, são nomes absurdamente bons para rodada, então fica de olho nisso aí. Mas realmente aqui eu também não sei se eu vou escalar jogadores de defesa nessa rodada. Vai ser difícil esse jogo. Pode ser jogo de gols para os dois lados, então realmente aqui jogadores extremamente caros. Eu tô pensando em ganhar algumas cartoletas e tentar cercar uma boa pontuação, então realmente vou deixar de lado aqui alguns nomes aqui, tá? Essa partida aqui eu acho que eu não vou escalar ninguém por enquanto. Temos também aqui o Nápoles enfrentando aqui a equipe do Sporting, né? Tem um potencial muito bom aqui para alguns nomes, mas realmente é outro jogo que pode sair gol para ambos os lados, tá? O Sporting tem sua tradição no campeonato português e o Napoli também não é aquela potência do campeonato italiano. Nomes interessantes, talvez o Anguissa seja uma boa, mas é um jogo que eu realmente também vou deixar um pouquinho de lado aqui, já que o Trincão, cara, foi o destaque da última rodada, fez 20 pontos, mas pegou uma equipe bem frágil, né? Essa rodada agora vai ser um jogo muito mais difícil, então não sei se vale tanto a pena, realmente está extremamente valorizado, vou deixar de lado aqui essa partida, tá? E agora fechando a rodada, galera, nós temos aqui Villarreal e Juventus, tá? Eu vejo aqui um Villarreal que tá bem no campeonato, se eu não me engano é o terceiro colocado do campeonato espanhol, então muita gente vai pensar, Villarreal contra o Juventus, e não vai ver a tabela do campeonato espanhol. O Villarreal, terceiro colocado do campeonato espanhol, tá muito bem essa temporada, tá? Então tomem cuidado, a Juventus tem a sua força, mas vai enfrentar um adversário complicado, tá? O Vlahovic é um nome interessante da Juve, né? A gente sempre tá olhando aqui pro Thuram, que é um cara que chega muito bem no ataque. O Locatelli é um nome interessante também, né? O Wildes também, que se não me engano tá aqui no meio campo, mas joga de atacante. Vai ser um jogo bem complicado aqui. O Villarreal não tá mal no campeonato espanhol, então tomem cuidado aí para não pesar tanto a mão. Mas tem nomes interessantes aqui, principalmente da Juve, beleza? Então é isso aí, galera. Vamos lá agora escalar o nosso time aqui bem rapidinho, tá? Não vou demorar muito aqui na escalação. Já analisamos todos os jogos
jogos aqui, tá? Então vamos direto aqui para a escalação, começando aqui pelo gol, tá, galera? Como eu falei, eu vou dar aqui uma diferenciada, eu vou dar uma suavizada aqui na defesa, tá? Eu vou tentar buscar jogadores um pouco mais baratos para poder gastar um pouquinho mais no ataque. Se eu gastar muito aqui na defesa, eu deixo de escalar grandes jogadores aqui no meu ataque, tá bom? Então vamos lá. Se você tem bastante cartoletas, eu acho que o Neuer é a melhor opção para a rodada. Sommer vem logo em segundo lugar, como nomes muito bons para essa rodada, tá bom? Gosto muito do Oblak também, tem um potencial muito bom, mas vai enfrentar, como eu falei, o Hamstreich, que tá bem aí no campeonato alemão, não tá mal, tá vindo muito bem, então cuidado aí na hora de escalar ele, tá? Gosto também aqui do Kobel, eu acho que tem um potencial muito bom, tem um mínimo para valorizar interessante aqui do Borussia Dortmund, né? Eu vou fechar aqui com o Kobel do Borussia Dortmund aqui contra a equipe do Atlético Bilbao. Vamos passar agora para a zaga. E aqui na zaga, claro, Van Dijk é nome interessante, Saliba da equipe aqui do Arsenal também é outro nome espetacular, só que eles estão muito caros, tá? Gabriel Magalhães, 13 cartoletas, vale muito a pena, mas extremamente caro, né? Eu vou fechar, galera, por enquanto com o Akanji, tá? Que ele tem custa aqui 10 cartoletas e um mínimo para valorizar até que interessante aqui, não é tão caro assim, tá bom? Outro nome aqui interessante também para essa rodada, galera, é o Sebastian Tah da equipe do Bayern de Munique. Eu vou fechar com ele aqui, o mínimo dele para valorizar tá bom, ele não custa tão caro. Vamos aqui para as laterais agora. E aqui nas laterais, claro, o ideal seria escalar até os dois aqui, Hakimi e Nuno Mendes, mas como estão caros demais, extremamente valorizados, cara, a última rodada o Nuno Mendes fez 17, o Hakimi 16. Inclusive eu tinha o Hakimi no meu time, né? Então, realmente não vou com eles não, tá muito, muito caro mesmo, tá? Mas eu vou fechar, galera, com o atacante aqui da equipe da Inter de Milão, tá? Vou fechar aqui, tô pensando aqui ou no Dumfries ou no Di Marco, mas eu vou com o Di Marco aqui com potencial excelente para essa rodada. Cucurella também vale muito a pena, mas eu tô aqui procurando ou o Pedro Porro, talvez eu troque, tá? Tire lá, coloco o Pedro Porro aqui, que eu acho que tem um potencial muito bom. Rafael Guerreiro, outro nome muito bom do Bayern de Munique, vale muito a pena, tá? Ben Sebaini é um lateral muito bom também, mas eu tô procurando realmente o Svensson, tá, galera? Eu vou de Svensson, tem um potencial bom e custa barato, vale muito a pena pra rodada, tô indo com ele. Vamos passar agora pro meio de campo. Aqui no meio de campo, claro, Calhanoglu, Fabian Ruiz, o Kimmich, né, Pedri, cara, essa galera aqui é ideal pra rodada, tá? Mas é claro, gente, a gente tem que economizar, não dá pra gente ficar gastando muito aqui, principalmente no ataque. Eu gosto muito do Olise, tá? Ainda não marcou ainda nessa liga, mas vale a pena. Trincão é um nome interessante, mas eu vou fechar aqui com o Bruno Guimarães, eu acho que tem um potencial muito bom para ele aqui, ó. Sabitzer joga muito ofensivo, vale a pena também. Barella é outro cara que joga muito pro ataque, eu acho que tem um potencial, e vou fechar com o Barella aqui também, tá? Já que eu não vou com ninguém no ataque da equipe da Inter de Milão. Agora faltou só mais um meia do nosso time aqui pra gente completar, tá? Aqui eu acho que tá muito longe também, os melhores nomes estão aqui um pouquinho para cima. Sabitzer vale muito a pena, mas eu tô um pouquinho na dúvida. Bruno Guimarães já tá no nosso time. Xavi Simons, cara, joga de atacante. Eu vou fechar com o Xavi Simons, tá? Ele é um meia que joga de atacante, vale muito a pena e o confronto é favorável. Vamos passar agora pro ataque, vamos ver se nossas cartoletas vão dar pros atacantes e pro nosso técnico. Agora aqui no ataque, galera, eu vou fechar já com os dois monstros aqui, Harry Kane e Haaland, tá? Os dois já estão no meu time, sobraram 25 cartoletas. Agora eu tenho que dar uma adaptada nesse terceiro jogador aqui, ó. Saka é muito bom e Dior Keres também é excelente da equipe do Arsenal. Ainda estou em dúvida se eu vou com um dos dois. João Pedro não vou para essa rodada. Lewandowski é muito bom. ADM vale a pena, mas eu já coloquei ali um jogador. Tô pensando muito no atacante da equipe aqui. O Julián Álvares, da equipe aqui do Atlético de Madrid. Eu vou fechar com o Julián Álvares por enquanto, galera, mas pode ser que eu mude, tá? Pode ser que eu mude, então fica de olho lá nas redes sociais que a gente vai soltar esse time finalizado por lá. Vamos agora aqui com o nosso treinador. Para treinador aqui, eu acho que tem nomes bons também, ó. O Arteta. O Arteta vai ser meu treinador para essa rodada, eu acho que vale a pena. O Arsenal jogando em casa tem um potencial muito bom, tá? Já que eu não tô com nenhum jogador do Arsenal e tem possibilidade de vitória. Então, por enquanto, fechamos o nosso time assim. Vamos colocar aqui o nosso banco. Então é isso aí, galera. Nosso time tá formado com o Kobel do Borussia Dortmund, né? Tô indo aqui também com o Sebastian Tah da equipe do Bayern de Munique. Tô indo também com a Akanji da equipe da Inter de Milão. Svensson e Di Marco são meus laterais. Bruno Guimarães, Barella e Xavi Simons é o meu meio campo. O Harry Kane, Haaland e Julián Álvares fecha o meu ataque. E o meu capitão para essa rodada será o
Harry Kane aqui com potencial absurdo, enfrentando uma equipe bem fraca, tá? O Mikel Arteta é o meu treinador, tá? O Milinkovic da equipe do Napoli é o meu goleiro reserva, Ruggeri do Atlético de Madrid, o Belkema da equipe do Napoli, Kudus, meio campo do Tottenham, e o Pedro Neto é o meu reserva de luxo, beleza? Alguma mudança que eu for fazer, galera, eu vou soltar lá no Instagram, tá? Porque a gente tem que confirmar essas escalações aqui também, beleza? Então é isso aí, galera, espero ter ajudado vocês aqui com algumas dicas aqui para Champions League. Uma boa sorte na rodada, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar o vídeo novo, segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC. Um forte abraço, Deus abençoe e tchau!